Hoje a gente vai ter um assunto bem interessante, a gente está com um convidado aqui também. Caso alguém precise, tá, de não estar ouvindo bem, ou enfim, manda aqui no chat, tá? Avisa aqui no chat se a qualidade de imagem estiver ruim, ou travar alguma coisa, ou o áudio não estiver saindo muito bem, avisa a gente que a gente arruma aqui, tá bom? Então, acho que hoje é um assunto diferente. A gente vai fazer aqui, a gente está convidado, né, com o Edu. A gente vai fazer uma dinâmica aqui, né, uma conversa hoje. Não vai ser muito mais focado, né, em Jump Cloud hoje, a gente vai dar uma variada. E a gente vai estar falando sobre a parte de suporte, né, e times, gestão de pessoas, estruturação de processos e etc. Então, o tema de hoje, como vocês estão vendo aqui, é sobre como estruturar, né, uma equipe de alta performance de suporte. E até para quem não me conhece, né, eu sou o Pedro Vinícius, trabalho aqui na Mac Solution, e hoje eu vou estar aqui com o Edu. Então, Edu, queria que você se apresentasse, o pessoal te conhecer, né? Você já é de casa aqui, a gente já conhece, né, tudo, mas É isso o aí. pessoal talvez não conheça. Bom, vamos lá? Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Eduardo Almeida, sou mais conhecido como Edu. Parte do meu time e parte de todos aqui, dos nossos convidados, nossos clientes, nossos amigos. Também me chamam assim, então fiquem à vontade em chamar também. Completei recentemente um ano de Mac Solution, né? Mas tem uma grande bagagem aí de mais de 15 anos trabalhando frente a times de tecnologia. Uma boa parte dessa jornada foi realizada dentro do varejo, né? Eu tenho bastante conhecimento de varejo, tecnologias para o varejo, mas como foi uma experiência muito grande, né? Eu fui adquirindo experiências em suporte, em projetos, automação comercial, até de desenvolvimento, inclusive. E depois de cerca de 10 anos trabalhando com varejo, eu mudei um pouquinho, né? E passei a trabalhar em outros skills de tecnologia, pilares de tecnologia. E trabalhamos na 99, né? Foi inclusive na 99 que eu conheci a Mac Solution, tive o meu primeiro contato com os profissionais da Mac Solution. Né? Trabalhei diretamente com o Edgar, que trabalha conosco até hoje, isso fazem 4 anos já. E o mundo é pequeno, porque eu trabalhava numa consultoria, né, na parte de redes e segurança, e eu prestei serviço por um bom tempo ali para 99, mas a gente acabou não se encontrando lá. Exatamente. Só que, né, a gente acabou se encontrando aqui, então é engraçado, né? É muito pequeno, né, o mundo de TI. E assim, Pedro, eu tenho um lance que eu curto bastante, é que essa proximidade que você cria dos profissionais das empresas com quem você trabalha ali é muito legal, porque você perde um profissional numa boa empresa, mas você ganha outro profissional em outra empresa, você lembra das pessoas e você vai carregando esse network contigo, né? Uhum. E que foi justamente o que aconteceu, o que me fez entrar aqui na Mac Solution. Depois eu tive uma experiência bem legal, bem, sabe, valiosa na Kavak também, que é mais uma startup, né, uma startup mexicana com atuação aqui no Brasil. Uhum. E vim para a Mac Solution justamente em função dessa amizade profissional, desse profissionalismo, desse companheirismo, né, da parceria que eu sempre digo para os meus amigos, para os nossos parceiros e fornecedores, que uma parceria ela vai muito além de um papel rabiscado, de um contrato assinado, né, vai pela cumplicidade, pela união ali de dois profissionais, de um grupo de profissionais fazendo o seu melhor trabalho. Então vai muito além disso. E foi em função disso que o Bruno me convidou. Né? Então eu saí da equipe que eu estava, né? Deixei um bom trabalho realizado lá também, deixei as coisas muito bem organizadas, um time bastante equilibrado e vim para esse desafio aqui na Mac Solution, né? O desafio era bem grande, nós ainda temos certamente bastante coisas para ir corrigindo ao longo do tempo, né? Mas todos os nossos projetos estão caminhando da maneira que nós estamos planejando. Né? Alguns já foram, inclusive, implantados, mas é bem legal participar de tudo isso. Então, há um ano que eu estou nesse desafio aqui e, sem dúvida alguma, já estamos colhendo bons frutos. Legal. E assim, é algo que não está diretamente relacionado aqui, né? Como construir o time. Não, vai estar relacionado, né? Conforme a gente for conversando. Mas esse ponto que você trouxe, né, de network é assim, essencial.
assim, para mim é uma verdade toda a minha carreira, foi muita verdade essa questão de network, importância disso. É também por isso que hoje eu estou aqui na Mac Solution. E para você, né, pelo que você falou, também foi um ponto essencial, né? Sim, sim. Na jornada. Eu acho que sempre você tem que deixar portas abertas, você tem que, sabe, empresas têm motivos para fazer os seus desligamentos, né? Às vezes contra a vontade, inclusive, da empresa. Existem inúmeros layoffs aí que a empresa sofre por ter que desligar funcionário. Mas certamente ela queria ter aquelas boas pessoas trabalhando com ela o tempo todo. Mas muitas vezes as pessoas, os profissionais, acabam não entendendo que isso é possível acontecer. Né? Entende que, porque o layoff é simplesmente porque a empresa não se planejou, ou porque não, tem 1 milhão de variáveis para que isso aconteça. E certamente as empresas, elas carregam um dilema ali consigo de, poxa, o que nós vamos fazer? Vamos tentar até o último, vamos segurar, vamos manter as pessoas, vamos manter a equipe. Mas todos nós sabemos que folha é algo que custa muito para a empresa. Sim. Então, quando alguma coisa mais crítica acontece, naturalmente você precisa reduzir ali a folha. E às vezes acontece coisas também, né, muito relacionadas ao próprio mercado, né? Sim. Tem coisas que fogem do controle, né? Muitas vezes eu estava vendo uma notícia de várias empresas que fazem exportação de produtos, né? E elas estão em processo agora de férias coletiva forçada, né, para os funcionários, para não precisar demitir, por conta da questão de imposto de exportação e etc. E é algo, política do país, né? É algo que a empresa acaba não controlando. E assim, tem esses casos também, tem né? a política global que influencia diretamente. Então, assim, são inúmeras variáveis, cara. Não tem como você falar, a empresa me demitiu por causa disso. Não, tem inúmeras variáveis. E o ponto do network, você se relacionar bem com as pessoas e tudo, no meio de trabalho, exatamente. Lidar bem com conflito, né? Muitas vezes, comigo já aconteceu de eu ter pessoas, assim, trabalhando comigo que tinha várias discussões técnicas de implementação de projeto. Eu discordo da gente fazer dessa forma, vamos fazer dessa forma, mas sempre com respeito e tudo. E essas pessoas, eles saem de outros lugares e falam assim, eu trabalhei com um cara que era muito bom, entre em contato com ele, ou eu mesmo conheço um cara que era muito bom, apesar de todas as discussões técnicas, sempre foi com respeito, bom relacionamento e tudo. E aí você acaba, né, criando esse network, criando um bom relacionamento com as pessoas, e com certeza elas vão lembrar de você em algum momento, né, que precisar. Tem esse lance de lembrar de você, Pedro. Tem um ponto que eu também trago das vezes que eu tenho a oportunidade de falar desse assunto. Tem uma parte especificamente de um filme que eu gosto muito. Né? Acredito que a maioria de vocês já tenham assistido o filme Troia, aquele famoso de uns 20 anos atrás, com o Brad Pitt e tal. Tem uma cena em que o Aquiles e o Heitor estão tendo uma discussão ali logo nos primeiros momentos da invasão lá, né? E o Heitor pergunta pro Aquiles, né? O que você veio fazer aqui? Você não é bem-vindo, né? E o Heitor pergunta para Aquiles, e o Aquiles responde, eu vim por causa da guerra. E ele fala, mas, cara, daqui 10 anos, daqui 100 anos, o pó dos nossos ossos vão ter desaparecido. Aí ele fala, mas nossos nomes permanecerão. Né? Então é isso, é você fazer o seu nome permanecer, sabe? Não importa a batalha que você trave ali, é você falar, não, aquele cara era muito bom. Poxa, eu trabalhei com aquele cara, ele era muito bom. Aquele cara sabia resolver, sabia se comportar, sabia se comunicar. Então, assim, é os nossos nomes que devem permanecer. Né? E são os nossos nomes que nos trazem para os novos desafios, para as novas oportunidades. Legal. É isso. E acho que para a gente começar o assunto, né, aqui sobre essa parte de estruturação de times de suporte e tudo, é um tema, né, bem longo. A gente vai tentar aqui trazer de uma forma um pouco resumida, né, senão acho que é conversa, né, para uns 5 chats com você. Mas eu acho que tudo começa, né, nessa estruturação de time, de fato você escolher as pessoas certas, né? Sim. O local. E me conta um pouquinho, na sua visão, como que é esse processo de você selecionar as pessoas certas, é um processo ali de contratação, de avaliação do profissional, como que ele deve ser feito, o que que você considera, o que na sua visão é o mais importante? Pedrão, ao longo do nosso bate-papo aqui, nós vamos falar muito sobre equilíbrio, certo? E esta etapa, né, de encontrar efetivamente as pessoas corretas,
precisam muito desse equilíbrio. Esse equilíbrio ele deve acontecer entre o time de RH, de recrutamento e seleção, o time de pessoas da empresa e o time técnico. Né? Por quê? Porque uma pessoa ela deve ser avaliada igualitariamente com seus soft skills e com seus hard skills. Anteriormente, num passado inclusive bastante recente, as empresas de tecnologia elas focavam muito na atividade técnica do profissional. Então eles traziam para o processo seletivo profissionais que simplesmente tinham uma bagagem técnica, poxa, esse cara entende muito disso aqui, eu vou chamar esse cara, tudo. E muitas vezes a empresa encontra aquele profissional que ele é absolutamente técnico. E este cara, infelizmente, ele tem ali bastante dificuldades de dar match com a empresa. A questão cultural hoje, ela sofre muita influência, né? Então você precisa ter um profissional que ele saiba trabalhar no ambiente que ele vai entrar, ter um profissional que saiba se comportar dentro daquele ambiente, né? E isso é muito importante. Então, o primeiro passo para você criar uma equipe de alta performance, uma equipe técnica de alta performance, é você ter uma parceria muito sólida com o seu RH. Certo? As lideranças de RH têm que sempre ter uma comunicação efetiva, saudável entre eles. Se isto não funcionar, é o primeiro passo errado para a contratação de um profissional. Né? Então, assim, você tem que ter um recrutamento e seleção que funcione bem. E para o recrutamento e seleção funcionar bem, você precisa, por exemplo, até já pular um pouquinho do curso aqui, mas você tem a questão do job description. O job description ele é criado pelo profissional que quer contratar e não pelo RH. O RH não tem que ter a responsabilidade de conhecer toda a parte técnica que a pessoa vai trabalhar ali dentro. Não, o job description tem que ser criado em parceria com o profissional técnico que quer realizar a contratação e pelo time de RH que vai fazer o recrutamento, certo? Então, se você não tiver um job description claro, objetivo, para que a pessoa entenda qual será o seu papel a entrar na empresa, quais são as descrições de suas atividades, qual é a função que ele vai exercer, você já começa o processo errado. Então, naturalmente, com essa parceria, você consegue ter um job description perfeito, você consegue montar uma boa estrutura, e através dessa boa estrutura, você consegue fisgar os melhores profissionais do mercado, certo? E, obviamente, tem todo o processo de RH que fará todos os filtros, né, para que você traga o melhor profissional dentro daqueles já selecionados, mas certamente o profissional que você deve trabalhar ali, ele tem as habilidades para realizar esses filtros e selecionar as pessoas ideais para você poder fazer as entrevistas depois. Né? E aí você acompanha com as entrevistas técnicas. Nós temos hoje, a Max Solution, por exemplo, tem os profissionais que trabalham, por exemplo, nós trabalhamos com a DP Talentos, que nos entrega sempre bons profissionais, sempre trabalham com uma parceria muito grande conosco, né? Sempre está muito próximo de nós também, né? Então sempre tem um candidato, Edu, estou mandando um candidato, Pedro, estou mandando um candidato, gostei dessa avaliação, que tal a gente olhar para esse cara com um pouco mais de carinho aqui, tem um tema aqui no currículo que chama bastante atenção. Então, assim, você fazer um filtro de qualidade com o time de recrutamento e seleção também é bastante importante. E você comentou um ponto no começo sobre a parte, né, de hard skill e soft skill. E para você, assim, o quão importante é a questão de comunicação na posição de suporte? Eu tenho uma visão que é extremamente importante, assim, porque essa pessoa vai lidar com, assim, ou se ela atender o cliente interno, né, ela vai lidar ali com o seu cliente interno, com pessoas, diferentes áreas o tempo todo. No nosso caso aqui, a gente acaba lidando, né, na maioria dos casos, né, principalmente com pessoas técnicas, então, que são nossos clientes, né, os administradores dos produtos, né, que a gente vende, dos serviços que a gente vende. Então, são pessoas técnicas, então, ao mesmo tempo, eles têm que ter a hard skill, mas também tem que ter soft skill, né, principalmente em casos de suporte de algum incidente, alguma indisponibilidade que a pessoa precisa atuar, né, precisa ter o sangue frio ali de analisar bem a situação para poder passar uma resposta para o cliente. Como que é, assim, esse equilíbrio na sua visão entre soft skill e hard skill na função exatamente de suporte? Bom, eu falei que equilíbrio seria uma palavra que nós iríamos usar muito, né? E essa questão de hard skills e soft skills, sem dúvida alguma, é um ponto que eu acho crucial para ter um bom profissional. Que é, inclusive, as metodologias que eu tenho utilizado nos últimos 5 anos, trabalhando principalmente nas startups, e trazendo essa metodologia já para a Max Solution, e é bastante funcional, tá?
nós criamos, Pedro, um formato de trabalho que nós chamamos de suporte 4.0. Né? O que basicamente é isso? É muito simples. Nós não inventamos a roda, na verdade. Nós melhoramos ali uma coisinha ou outra para que ela tivesse um pouco mais de gripe quando precisava ter, deslizasse um pouquinho quando fosse necessário também. Então, o que nós fizemos? Eu criei um curso, né, junto com alguns amigos ali, trabalhando com algumas ideias, tudo. Nós criamos um curso. E nesse curso, ele capacita o profissional técnico com técnicas de CX. Então, assim, você consegue inserir no seu time técnico que faz N1, N2, N3, que normalmente são pessoas com mais skills técnicos também, e você consegue inserir nele ali, injetar um pouquinho de cultura de CX. Né? Como você atende bem o cliente? Como você enxerga que o cliente... Normalmente, o cliente que ele liga para um helpdesk, que ele abre um ticket, ele não abre para te dar bom dia. Ele abre porque ele tem um problema. Sim. Certo? Ele abre porque ele quer fazer uma requisição, ele está com um incidente rolando, ou coisas do tipo. Então ele abre porque ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio. Né? E muitas vezes o profissional técnico ele acha que é loja, sabe? O meu computador quebrou, daqui vou fazer o orçamento e depois você vem buscar. A prova vem buscar. Não é isso. Não é isso. Um time de Service Desk ele tem que ir muito além disso. Né? Então o que nós conseguimos com esse processo? Fazer com que as pessoas enxerguem que cada atendimento é a oportunidade de você salvar o dia de alguém, certo? Porque um exemplo muito simples é o que você e eu tivemos hoje pela manhã, de uma moça que não conseguia trabalhar, não estava conseguindo conectar na máquina, e nós conseguimos resolver o problema para ela. Nós dois salvamos o dia daquela pessoa, cara. Sim. Certo? Aquela pessoa ela não iria produzir. O dia dela ia ser absolutamente improdutivo. Certamente ela ia ser cobrada por uma liderança, ou ela ia se sentir improdutiva, ia reclamar para a liderança dela, mas nós dois salvamos. Por quê? Porque nós enxergamos que naquele momento existia uma oportunidade de ajudar, de apoiar alguém. Certo? Alguém que efetivamente tinha um problema ali que precisava ser resolvido. E é este equilíbrio que o suporte 4.0 busca. Né? Saber manter todas as suas características técnicas para que você tenha uma rápida solução, identifique a causa raiz do problema, busque restabelecer os serviços ali imediatamente, mas que você saiba lidar com a pessoa naquele momento de crise, naquele momento de necessidade. Né? Junto com isso também nós temos um curso bem elaborado de gestão de conflitos, onde o profissional pode aprender diversas técnicas, diversas maneiras de contornar uma situação de conflito, de não entrar numa situação de conflito, muitas vezes de como, uma vez que essa situação já se estabeleceu, como contornar este tipo de ação, mudando ali o rumo daquele diálogo com um pouco mais de intensidade. E isso vai capacitando cada vez mais o profissional. Ele tem todo o lado técnico dele, tem todos os hard skills, mas também ele vai adquirindo ali um pouco mais de soft skill, um pouco mais de habilidades para manter esse equilíbrio durante um atendimento. E isso é importante. E aí o cara começa a se tornar proprietário daquilo, sabe? Ele é o owner daquele tema. Então, ele naturalmente, o técnico vai passar a acompanhar o atendimento da abertura ao encerramento do ticket. E certamente vai garantir a qualidade deste atendimento e toda a produtividade que foi feita dentro dessa cadeia. Então, eu acho que os profissionais que estão entrando nesse formato, eu acho que certamente são profissionais que terão grandes chances mais para frente, seja dentro da empresa que ele está hoje, ou seja numa outra empresa. Mas se ele conseguir transmitir que ele tem essas características, que ele tem essas habilidades, certamente vai ser um profissional muito bem colocado e também muito bem remunerado. Sim, a posição de suporte, muitas vezes, é uma posição inicial, né, de carreira. Então, às vezes, é o primeiro, às vezes a gente contrata aqui um assistente, né, uma pessoa júnior de suporte, às vezes pode ser o primeiro, o segundo trabalho dela, e ela está num ambiente que ela tem, assim, um acompanhamento dessa forma. Ela está num ambiente que as pessoas têm esse tipo de pensamento, né, de trabalho, segue esse nível de processo, tem esses recursos ali para trabalhar, estudar e se desenvolver. Ela acaba, assim, tudo que ela aprender, ela vai usar isso aqui, ou ela vai crescer dentro já da área de suporte, já muito mais rápido do que comparado a uma pessoa que não está no ambiente que tem esse apoio, né? Ou se ela acabar migrando de área, né? Como aconteceu, por exemplo, a gente tem, você citou, né? Eu vou
Vou usar você aqui, Edgar, eu sei que você está assistindo, mas eu acho que ele é um exemplo bem legal, né? Uhum. Que ele começou, né, na área de suporte, aí ele conheceu você, né, na 99, Sim, sim. fez esse treinamento com você, ele achou super legal quando a gente comentou que o Edu tava entrando aqui na Max Plus e falou assim, pô, o Edu é muito legal, tá, que legal, assim, adorei trabalhar com ele me ensinou muita coisa, e hoje o Edgar, ele foi para uma área de desenvolvimento, né, Uhum. mas eu tenho certeza que toda aquela skill que ele foi adquirindo de comunicação, de contato com o cliente, ele usa muito hoje isso, Uhum. e a gente percebe muito, né, esse desenvolvimento. Então, é algo bem legal que a pessoa acaba levando, assim, independente da função que ela vai Sim. ter, e até se ela migra de área, né, às vezes sai do TI, vai para outra área no futuro, a gente não sabe, ainda assim isso é essencial, né, no dia a dia. E tem, você citou um lance que eu acho bastante legal, Pedro, que é a questão do Edgar, né, o Edgar, quando ele recebeu o curso, eu acho que encaixou num momento ali de carreira dele que foi essencial. A curva de aprendizado e de entrega do Edgar, obviamente, depois de não só do curso, mas de um período ali de adaptação, tudo, a curva de aprendizado do Edgar e de entrega, os resultados dele mudaram muito, muito depois disso. Imagina. Né? E foi legal porque o Bruno e eu, nós fizemos esse acompanhamento, né? Uhum. Nós acompanhávamos, lá na 99 ainda, nós acompanhávamos os KPIs, os indicadores dos analistas, e nós tínhamos uma linha ali, uma régua traçada ali, e os analistas estavam sempre próximos ali. E com estes formatos de atendimento, subiu muito a qualificação deles. Uhum. Né? E não só do Edgar, como alguns outros que estavam lá também, foi super maneiro ver tudo isso acontecendo, ver todo esse resultado. Mas certamente o Edgar ele se beneficiou muito com isso e soube, sem dúvida alguma, usar tudo isso a seu favor. Uhum. Né? Porque hoje a gente nós vemos como o Edgar é um grande profissional. Sim, né? Exato. É um profissional respeitado, é um profissional que a equipe gosta dele, né? É um profissional que a empresa zela, né? Que a empresa também gosta dele. É muito legal ver isso, é muito legal ver esse resultado. É a colheita, né? Sim, exato. É o que você falou. É a marca que você acaba deixando não só no lugar, mas nas pessoas, né? Que você trabalha em conjunto. Verdade. E Edu, me fala um pouquinho agora que, assim, beleza, a gente encontra um profissional, ele começa a trabalhar e etc. Qual que é a próxima etapa? Assim, agora que a gente já encontrou o profissional correto, que a gente avaliou assim que ele dá match com o time, seja em skill técnica e nas soft skills ali, qual que é a próxima etapa desse processo de estruturar um time de alta performance? Pedro, tem duas etapas que elas são bastante, na verdade 3, que eu considero muito importantes. A primeira delas é o onboarding. A segunda são os formatos de avaliação e qualificação contínua. Esse, para mim, durante a vida do profissional dentro da empresa, esses 3 pilares não podem faltar. Mas vamos tentar falar aqui rapidamente um pouquinho de cada um, tá? Começando pelo onboarding, cara. Quando você chega num bom restaurante, normalmente você é atendido do momento em que você deixa o carro até o momento que você paga a conta, você é bem atendido. Até o momento que você pega o carro de volta, na realidade, né? Exato. Um onboarding, ele tem que funcionar dessa maneira também. A pessoa, quando ela entra na companhia, ela tem que se sentir bem recebida. E esta recepção, ela tem que ser feita por toda a empresa, não só pelo profissional do RH. Eu creio que um onboarding, ele não significa simplesmente sentar o profissional que está entrando na empresa e um técnico de RH, um analista de RH, e falar, ó, a empresa é assim, 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 beleza, tem alguma dúvida? Não, vou te levar para o seu chefe. Isso não é onboarding. Onboarding é uma experiência que ela começa lá no recrutamento e seleção e ela vai até os 3 meses ali, que é o período de experiência da pessoa. Então, o onboarding, ele deve ser acompanhado. Ele deve ser acompanhado pelo time de RH, ele deve ser acompanhado pelo time técnico, pela liderança, e as pessoas normalmente pensam que é simplesmente a inclusão dessa pessoa dentro da empresa, e não é. Sim. Não é. O processo de onboarding, e isso é uma das coisas que nós fazemos aqui com bastante facilidade, porque eu vou fazer merchan, tá? Então, nós temos o Jump Cloud, né? Nós utilizamos o Jump Cloud, e, por exemplo, o onboarding técnico do profissional, ele é muito mais simples, ele é muito mais fácil de ser feito. Né? Nós entregamos, normalmente, por exemplo, nós trabalhamos de Mac,
e nós conseguimos entregar uma máquina com zero touch. O profissional pega a máquina, ele simplesmente vai colocar a senha que ele recebeu já lá, e ele vai abrir a máquina, já vai carregar o perfil dele, já tem todos os recursos que ele precisa na máquina, todos os softwares que ele precisa já estarão instalados, tudo. Então tudo isso facilita também. O profissional ele já recebe os equipamentos, ele recebe o kit on-board técnico, mouse, teclado, todos os periféricos provenientes da função que ele vai exercer, e depois ele passa por toda a parte de treinamento de empresa, e depois toda a parte de treinamento técnico. Mas quanto mais você faz a pessoa, o profissional se sentir à vontade ali, você traz o profissional para que ele seja bem recebido pela equipe, certo? Você apresenta a empresa para ele, você chama pessoas para conhecer a empresa junto com ele. Por exemplo, eu vou chamar o João, hoje eu estou fazendo um onboarding no Pedro, mas eu vou chamar o João para participar comigo da recepção. Sim. Por quê? Porque o cara, só foi o técnico, a liderança que me recebeu. Não, foi o time que me recebeu. Sim, né? Não, depois a liderança entra, cara, agora você vai precisar ficar aqui, eu vou numa reunião, fica Exatamente. aqui. Pior coisa é você estar num ambiente novo, com pessoas que você não conhece, e você se sentir abandonado, né? Você se sentir assim, cara, eu não conheço ninguém, como que é? Eu não sei nem o nome das pessoas para poder chegar e, assim, tentar criar um relacionamento com aquela pessoa inicial. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe é bem importante, assim, é você trazer o resto do time, né, para perto, junto desses novos profissionais que estão entrando, para eles já se sentirem ali parte, de fato, do time, né, já conhecer a cultura e etc. Então, acho Legal, é isso mesmo, é isso mesmo. E esse ponto é bastante importante, Pedro, porque a pessoa se sente acolhida. O onboarding, ele é acolhimento. Né? Então, o profissional ali se sente acolhido, se sente bem recebido, e certamente gera aquela empolgação. Putz, foi muito bem recebido, cara, os caras são da hora, pô, que legal, a empresa é bem legal, tal. Poxa, tem o café ali, tem um refri e tal. E você faz a pessoa se sentir bem atendida, você cria empolgação na pessoa, sabe? Sim, a pessoa vem trabalhar os outros dias já empolgado ali, sabe? Poxa, o que será que eu vou aprender hoje? Será que eu já vou ter contato ali com os meus clientes? Será que eu já vou conhecer um pouquinho mais, sabe? E participar. Tem uma coisa que eu venho aprendendo desde o Saint-Marché, né, que foi o varejo que eu trabalhei. Os melhores onboardings que eu fiz, todas as pessoas praticamente, todas as lideranças de áreas participavam do onboarding, certo? Por exemplo, no Saint-Marché, nós íamos desde o time técnico, nós entrávamos na sala para receber os profissionais do Saint-Marché, ensinava como usar os dispositivos de loja, aí vinha o pessoal de financeiro, falava sobre um pouquinho de financeiro, e a pessoa se sentia ali, pô, o financeiro faz isso e tal. E até a diretoria da empresa, tinha 15 minutos que a direção da empresa ia até a sala, conversava, dava boas-vindas para a galera se sentia ali acolhida, tudo. Isso é o que eu estou falando, você fazer mais pessoas participar desse acolhimento, sabe? E quebra a barreira do, assim, do profissional, ele sentir, às vezes, medo, né, de ter que resolver alguma coisa com outra área, ou ter que entrar em contato com outra área, ou com o diretor, assim, você quebra essa barreira. Exatamente. E fica aquela questão de liderança horizontal, né? Que, assim, gente, não é porque alguém tem um cargo de diretoria, ou alguém está num cargo de C-level, etc., que ela não vai te receber quando você entra na empresa, porque, querendo ou não, você vai ter um papel ali para ela também poder atingir os resultados que ela tem. Né? Independente ali da função que você está desempenhando, da área ou do cargo, né? É tudo uma engrenagem. E outra coisa, Pedrão, quando você tem isso desde o onboarding, você tem essa pequena imersão, sei que é uma expressão que não deve ser usada, mas uma pequena imersão do profissional logo nos primeiros dias dele no negócio, nas áreas de negócio, para entender como o negócio da empresa funciona, você começa a criar um profissional que sabe trabalhar com tecnologia para o negócio. Isso é importante. Isso é importante. Senão, se você não trabalhar, se você não fizer a sua empresa, o seu time de tecnologia crescer junto com o negócio da empresa, você vai ser só uma assistência técnica da empresa ali. Uma assistência técnica pessoal daquela companhia. E não é isso que você, como profissional de TI, tem que ser. Você tem que trabalhar para o negócio da empresa precisa do time de tecnologia, precisa de um time de segurança, precisa de um time de inovação, certo? E é nesse momento que você já começa a introduzir o profissional nesse circuito. Né? Bom, segundo ponto aqui dos 3 que eu falei que é importante é a questão de avaliação, avaliação de desempenho, né?
Cara, a avaliação de desempenho, ela é uma fase absolutamente importante para todo profissional. Todas as empresas deveriam ter avaliação de desempenho, indiferente do seu tamanho. Se eu tenho uma empresa com 3 funcionários, eu tenho que fazer uma avaliação de desempenho dos meus 3 funcionários, eu preciso dar feedback para eles, eu preciso montar um plano para os próximos anos dele, certo? E isso só é possível quando você consegue se estruturar para fazer isso, certo? Aqui, por exemplo, nós fazemos uma avaliação de desempenho muito criteriosa, né? Às vezes as empresas não dão um pouco de atenção para esse tema, mas dar atenção para esse tema é um passo muito importante dentro da carreira do profissional. Por quê? Porque você começa a apontar ali um estado em que aquele profissional se encontra para que você possa fazer ele melhorar. Ele precisa enxergar que ele está numa condição que ele precisa buscar outros caminhos, outras alternativas para evoluir, para se desenvolver, para crescer, certo? E a avaliação de desempenho é o primeiro passo para que tudo isso aconteça. Né? Hoje, por exemplo, aqui, nós avaliamos com bastante rigor soft skills e hard skills, certo? Um exemplo, na nossa avaliação de desempenho, nós avaliamos alguns pilares, né, do profissional. Pessoal, né, questões pessoais, interatividade, também avaliamos liderança, resultados e desenvolvimento. Né? Então, o que você avalia ali de questões pessoais? Autocontrole, autoconfiança, né? Tudo aquilo que envolve diretamente o indivíduo em si. Interatividade, como a pessoa se comunica bem, como ela interage com os companheiros de trabalho, como é o trabalho dela em equipe, ela é uma pessoa, um profissional que sabe ouvir, né? Sabe captar diretamente ali as mensagens. A questão de liderança, né, que é o profissional que toma propriedade das situações, o profissional que está sempre à frente. Que liderança, ela não é um cargo, cara, ela é uma posição. Sim. Né? Ela é uma posição, as pessoas te enxergam como um líder. Exato. Certo? Uma coisa que muitas empresas até hoje ainda fazem, tá, Pedro? E eu acho isso um erro absurdo, me perdoem se alguém aqui que está online já fez algo disso, mas eu acho um erro absurdo, cara. É você pegar uma pessoa que ela entende muito de alguma coisa e transformá-la num líder. Às vezes ela nem queria. Às vezes ela não queria. Às vezes ela não tem skills para isso. Sim. Certo? E aí o que acontece? Você destrói uma parte daquele profissional, certo? E automaticamente você vai destruindo um pouquinho de cada uma das pessoas que estão ali embaixo dele. Sim, exato. Porque ele não sabe se comportar como líder, ele não tem alguns skills que ele precisa. E às vezes esse cara, ele é muito bom naquilo, então aquilo faz dele um especialista no tema, e não necessariamente uma liderança. E em área de tecnologia isso é muito comum, né? Assim, eu já vi isso acontecer várias vezes, e é bem comum, por exemplo, quando você tem áreas que você tem, assim, bem determinado, por exemplo, as posições, que é o que acontece quando você tem um time, por exemplo, de tecnologia muito grande. Então você tem ali, por exemplo, a pessoa que ela é os analistas, júnior, pleno, sênior, depois tem o especialista, depois aquela pessoa se torna o tech lead, e aí ela é muito boa como tech lead, para fazer liderança técnica das pessoas, todo mundo gosta dela, todo mundo, assim, se relaciona bem, entende a mensagem que ela quer passar tecnicamente em reuniões, ela consegue, de fato, liderar projetos, estruturar, montar arquiteturas técnicas com o time. Exato. E aí o pessoal fala assim, putz, você seria um excelente gerente. Vai ser agora. O meu melhor gerente. Ser o meu melhor gerente. Aí ele vai, claro, ter que deixar a parte técnica um pouco de lado para fazer a parte de gestão de pessoas. E aí acontece o que você falou. Aí começa, você desconstrói a pessoa e aí você acaba prejudicando não só ela, né, mas sim o time todo. E o que acontece, que, como eu falei, que eu já vi, às vezes a pessoa abrir mão de cargo, assim, de gestão e etc, e fala assim, não, eu quero voltar para a liderança técnica, eu quero voltar para ser especialista. Você perde muito talento com isso, Pedro. Perde muito talento. E é um erro muito evitável, né? Que é um erro, assim, exatamente de comunicação e feedback. De você conversar com o seu profissional, porque o que muitas vezes acontece também é a pessoa, ela entra e aí ela não se sente abandonada, porque você faz todo esse processo de onboarding muito bem estruturado, de apresentar ela para todas as pessoas que ela vai trabalhar, já inserir ela no meio ali de trabalho, tudo com o pessoal, e ela se sente muito bem recebida. Só que às vezes o abandono vem depois
que é o abandono por parte da liderança em Uhum. relação a feedback, acompanhamento, desenvolvimento. E aí Exatamente. ela sente aquele abandono do desenvolvimento profissional. Que aí ela começa agora, eu estou num ambiente muito bom, eu estou me relacionando muito bem com as pessoas, gosto de trabalhar aqui, porém eu não vejo que eu estou me desenvolvendo, né? E isso também é algo que é muito, né, evitável se a gente consegue estruturar ali um processo de Uhum. desenvolvimento com a pessoa, de feedback, é o que você estava falando. Isso, exatamente isso, exatamente isso. Bom, voltando aqui, Pedrão, então nós fazemos a avaliação, né, dos soft skills, de liderança, de resultados, como a pessoa se importa ali com o resultado, como ela normalmente faz as entregas, questão de desenvolvimento, como ela se desenvolve, se é uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos, tudo. Mas também tem os hard skills. Então nós avaliamos todas as competências técnicas, as entregas, tudo que é relacionado a projeto que essa pessoa participou, né, todas as entregas e evolução dessa pessoa dentro dos projetos. E, contudo, esses profissionais eles se autoavaliam e depois as lideranças também fazem a avaliação dele. O conjunto dessas notas, dessas avaliações, são expostas e nós trazemos isso para dentro de uma sala de reuniões, né, a portas fechadas mesmo, onde só as lideranças ali participam, e nós fazemos um processo que nós chamamos de calibração, onde os profissionais, as avaliações que os profissionais receberam ou fizeram de si mesmos são avaliadas por todas as lideranças e são calibradas. Ou seja, de repente, eu tenho a visão de um profissional que não está ali 100% completa, né? Eu tenho ali 95% de certeza do que eu estou pontuando ali, mas de repente o Pedro tem 5% para me passar durante o processo de calibração, que é crucial para a nota que aquele profissional vai atingir, certo? Exato. De repente eu posso ter, não, o profissional ele não teve um ano muito bom, porque teve uma situação assim, teve outra assim e tal, mas o Pedro pode me contradizer falando, Edu, mas comigo esse profissional me atendeu neste momento, ele foi perfeito, foge um pouquinho do que você avaliou, tal. Então nós discutimos para chegar à nota ideal para aquela pessoa. Às vezes a nota ideal não é somente a que a liderança dele enxerga. Essa pessoa, indiretamente, tem outros líderes dentro da empresa. Sim. E ela precisa também receber uma avaliação dessas outras pessoas. E o momento de calibração é bastante importante para que essas pessoas possam contribuir com este resultado, para que esses profissionais de liderança possam contribuir com esse resultado. E isso, sem dúvida alguma, é um processo crucial para a avaliação de desempenho, para você chegar à nota ideal para aquela pessoa. E eu acho que um ponto legal sobre isso, de você ter a visão sobre aquele profissional, né, de outras pessoas, não só nesse processo de avaliação que a gente tem aqui, né, a cada um certo período de tempo, que envolve autoavaliação e etc., mas é também a importância da gente ter, principalmente a operação de suporte, ter aquela questão do CSAT, né? Que é você ter o feedback também do cliente, né? No caso aqui dos nossos clientes, aqui todos, do atendimento dos profissionais de suporte, né? E às vezes é muito valioso isso, porque querendo ou não, eles passam, vamos dizer assim, 80% do tempo em atendimento com esses clientes. Então, muitas vezes ele acaba atendendo a mesma pessoa, assim, várias vezes durante esse período de avaliação. Então, a gente juntar a avaliação de outras lideranças internas, né, que essa pessoa vai interagir, do própria liderança, a própria avaliação e também a avaliação dos clientes, aí, de fato, acho que a gente tem esse cenário perfeito ali para chegar numa avaliação justa, né, para o profissional. Sim. Dentro das avaliações de soft skills, tem um pilar que é de resultados. E dentro desse pilar de resultados, você consegue colher avaliações que são relacionadas ao nosso próprio NPS, por exemplo. Né? Nós temos o hábito aqui na Mac Solution de todas as avaliações que nós recebemos, tratando-se já de avaliações dos tickets, tá? Todas as avaliações e feedbacks que os clientes passam, nós pontuamos os analistas envolvidos. Seja por uma avaliação que foi um pouco mais negativada ali, por um deslize, por uma falha, alguma coisa, ou também por um elogio, né? Então, nós também olhamos durante o processo de avaliação para a quantidade de avaliações envolvidas com aquele profissional, quais foram os critérios que o cliente usou para avaliar. Então, isso também, sem dúvida alguma, é uma parte bastante importante para o desenvolvimento. E relacionado a isso ainda, um negócio bem legal aqui que eu me lembrei, é que a gente faz isso, eu acho bem legal, e eu acho muito importante, assim, para o desenvolvimento do profissional, é a questão de você comemorar as pequenas coisas, né? As pequenas vitórias do dia a dia.
Porque muitas vezes a gente fica até na vida pessoal, né? A gente, vamos supor, a gente ganha aquele vinho super caro. A gente fala assim, um dia eu vou abrir esse vinho, um dia eu vou estourar o champanhe aqui, que a gente ganhou, vamos esperar uma data mega especial. E aí chega uma data especial, aí você olha e fala assim, acho que vai ter mais alguma coisa interessante para abrir. Vou deixar para outro momento. Aí você nunca abre. É tipo aquela famosa aqui, acho que todo mundo sabe aqui, né? Principalmente na época dos nossos pais e tudo, avós, que é aquela louça que ganhou no casamento que nunca foi usada. Que aí, assim, hoje em dia tem aquilo lá, você fala assim, não, mas você não vai usar isso aqui? Não, deixa para usar em algum momento. Nunca usou. Usou uma vez na vida, né? É verdade. E eu acho que isso é a mesma coisa das pequenas vitórias, né? Assim, do dia a dia, comemorar essas pequenas vitórias, que é, por exemplo, um cliente fez uma avaliação, né, positiva ali sobre um funcionário, a gente posta no canal, justamente para a gente incentivar, né, também as pessoas, o meio ali, a procurar fazer o mesmo tipo de atendimento, né? Um bom exemplo também é a questão de, muitas vezes, questão de doação, né? Muitas vezes as pessoas olham alguém fazer uma doação, claro que tem uns casos que a pessoa faz às vezes só para se autopromover, né? Mas em muitos casos é também para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, igual, por exemplo, doação de sangue, alguma coisa nesse sentido. E acho que essa questão de comemorar as pequenas coisas é justamente isso. A pessoa ela vai falar assim, nossa, aquilo lá, olha que legal, o pessoal reparou que a gente foi elogiado, que a gente fez um bom atendimento, e tá todo mundo comemorando. E aí a outra pessoa fala assim, pô, que legal, eu quero também ver meu nome lá, sendo motivo, assim, de comemoração, né, um atendimento que eu fiz, etc. Então, acho que isso mantém o time motivado, né? Sim, e assim, Pedrão, efetivamente, eu tenho um discurso, você já deve ter ouvido eu falar essa frase, inclusive, que eu uso bastante com o meu time, né? Os soldados vencem as batalhas. Sim. Né? Não são os presidentes que travam as batalhas, são os soldados, são as pessoas. E essas pessoas precisam ser lembradas. Então, os méritos, todas as medalhas que elas conquistam têm que estar expostas. Né? Então, você fazendo isso, você deixa a pessoa cada vez mais motivada e você fomenta nos demais essa participação intensa também. Né? E, cara, eu acho isso também muito legal, eu acho isso muito bacana, esse formato que nós usamos aqui, eu acho bastante bacana. Legal. E Edu, me fala agora, então, a gente até comentou um pouquinho sobre essa questão de métricas, né? Você até citou um pouquinho. Me fala agora, então, sobre essa etapa. Então, assim, tem o profissional aqui, a gente está fazendo o desenvolvimento dele, e também como que é a parte de você fazer a medição, assim, das entregas que esse time está fazendo para justamente você identificar esse time como sendo um time de alta performance. Porque a gente pode ter aqui um time muito bom e etc, mas, putz, como que eu sei de fato que o meu time é bom, né? Como que eu posso dizer que a gente está atendendo muito bem os clientes? Como que isso é feito? O que que a gente consegue usar para isso? O que a gente precisa de ferramental também para fazer isso? Legal. Bom, Pedro, aqui, por exemplo, na Max Solution, assim que eu vim para cá, nós começamos a mudar algumas coisinhas com relação a OKRs e KPIs. Então, nós fizemos bastante reuniões ali, conseguimos discutir e identificar quais eram os nossos OKRs e quais eram os nossos KPIs. Né? Então, todas as nossas áreas de atuação dentro da Max Solution conhecem seus OKRs e seus KPIs. Mas uma coisa muito importante é essa colheita mesmo do resultado, certo? Como nós estamos criando uma equipe que ela é orientada ao resultado, essa equipe naturalmente precisa enxergar este resultado. Não é eu, como liderança, enxergar o resultado e falar que o fulano é bom, que o ciclano é bom, ou que o outro merece um ajuste, precisa de um ajuste, ou algo do tipo. Não é isso. Essa equipe ela precisa acompanhar a entrega deste resultado dia após dia. Então, o que nós fizemos? Nós criamos dentro da Max Solution um NOC. Né? Através do NOC, nós conseguimos desde acompanhar o monitoramento do ambiente de alguns dos nossos clientes, que tem esse serviço contratado conosco. Então, nós conseguimos monitorar ali diariamente o ambiente do cliente e nós também conseguimos monitorar à vista, né, que é a gestão à vista, os nossos principais indicadores. Então, todos os nossos KPIs de serviços, eles estão em um NOC, e esse NOC é visto, esses monitores estão dentro da área técnica, e esse NOC ele é visto
por todos os operadores. Então, eles conseguem identificar todos os profissionais, sejam especialistas, sejam analistas de níveis, eles conseguem identificar qual é a missão deles e em que etapa da missão eles estão. Então, se eu preciso entregar um SLA de 97%, se cai ali um indicador ali para 96%, começa uma agonia dentro da sala. Poxa, já todo mundo caímos, perdemos um ponto percentual, pessoal, precisamos ficar mais atento aqui, porque pelo número de tickets que nós temos, nós perdemos tickets, então é bastante significante para nós. Sim. Então, nós precisamos atender o cliente prontamente, sabe, entregar-lhe uma resposta mais rápida, entregar uma solução mais rápida, e a resposta e a solução estão atreladas aos indicadores. Então, se você consegue colocar uma gestão à vista ali, onde todos os profissionais participam deste dia a dia, né, da liderança ali, de ficar de olho nos indicadores, de gerar melhor aquele número, de entregar melhor aquele número, isso é bastante importante. Então, quando a gente, por exemplo, recebe um feedback negativo de um cliente, a gente, obviamente, já enxerga o feedback, já responde para o cliente, tenta mandar fazer a retenção, né, e fazer a conversão depois daquele feedback para entender o que aconteceu, explicar para o cliente, que às vezes o cliente dá uma resposta negativa simplesmente porque ele não conheceu um processo, que ele não entende como aquele processo tem que ser. E tá bom, não é errado isso. O cliente ele não tem a obrigação de conhecer todos os processos que você adota dentro da sua companhia. Sim. E às vezes um processo que você tem que precisa ter um rigor por conta... Nós trabalhamos com segurança. Sim. Às vezes alguns rigores que nós temos que ter por conta de segurança incomodam o cliente. O cliente às vezes dá uma pontuação ali um pouco negativa. Mas quando você explica para o cliente por que foi feito aquilo, por que deve ser daquela maneira, o cliente ele entende aquilo. Exato. Ele entende aquela situação. Ele começa a perceber que simplesmente ele pedir para liberar um usuário, liberar uma permissão para um usuário, eu preciso necessariamente passar por camadas de aprovação. Ele entende que se aquele usuário cria algum problema com aquele acesso que foi liberado sem as devidas aprovações, pode sobrar para ele. Pode ser um incidente de segurança gravíssimo dentro da empresa. Então ele começa a entender, ele começa a enxergar que existem processos para isso também. Não é simplesmente abrir o ticket e querer ser atendido. Né? Então o cliente começa a enxergar e você consegue converter essa avaliação negativa. E, obviamente, essa avaliação negativa convertida te ajuda no seu NPS, que é um dos principais indicadores que nós temos aqui na Max Solution. Né? Então, eles ficam de olho na volumetria de tickets, se tem um tipo de ticket que está crescendo muito, é porque existe um problema naquele ponto, ou das nossas principais ferramentas, dos nossos produtos. Então, entende-se que tem um problema no cliente naquele ponto, é melhor dar um pouco mais de atenção ali. Eles conseguem enxergar a primeira resposta, SLA, quais são os clientes que estão mais demandando, para de repente ver se o cliente tem um problema, que você pode atuar ali na causa raiz e evitar que aqueles tickets sejam abertos, que o cliente perca tempo abrindo o ticket, você perca tempo solucionando. Então, quando você faz a gestão à vista, você começa a envolver toda a sua operação naquela entrega que você precisa. Né? Eles todos conseguem enxergar quais são suas missões, onde eles precisam chegar ali, o que eles precisam entregar. E isso faz parte do desenvolvimento deles também. Sim. Né? Porque automaticamente quando eles passam a entender como se atinge os objetivos, entender como se chega naqueles números da maneira correta, de uma maneira transparente, assertiva, ele começa a se tornar um bom profissional naquilo também. E certamente esse cara vai crescer dentro da empresa e ele vai ter o mesmo comportamento que a liderança tem com ele. De se preocupar, de ficar atento, de olhar, de dar feedback, sabe, de se reunir, fazer... Eu não preciso, os nossos meninos aqui, por exemplo, eles sabem disso. Eu não preciso ter uma reunião de one-on-one agendada com o Pedro. Quando o Pedro está com algum problema, ele mesmo vai lá e agenda o one-on-one. Nós temos os nossos one-on-ones agendados, né? A periodicidade correta, com a recorrência correta, mas vira e mexe os meninos, Edu, a gente pode ter um one-on-one? Trava a agenda. E o one-on-one, ele não precisa ser entre o líder e o liderado. Ele pode ser em par. Sim. Ele pode fazer um one-on-one com o Pedro, ele pode fazer um one-on-one com o Bruno, se ele achar prudente. Poxa, eu quero só bater um papo com o Bruno. Exato. Tem que ter essa liberdade. Tem que ter essa liberdade, sabe? E quando você dá os feedbacks, quando você mantém esses feedbacks, quando você mantém essa proximidade deles com a liderança, você certamente está criando novos líderes. E um ponto importante que você trouxe é a questão de processos, né? Os processos, que você falou, muitas vezes ele vai gerar certo incômodo no início, ainda mais se a pessoa, o cliente ali, o usuário, né, que está sendo atendido, não conhece, não tem conhecimento sobre o contexto do porquê aquele processo existe, depois que é explicado,
ele acaba compreendendo e tudo, mas um ponto importante também que a gente faz aqui é questão de você implementa processos, mas a gente também pensa em formas de tornar aquele processo mais fácil, tanto de ser implementado como de ser seguido. E, e aí entra um ponto muito importante também, que é a questão de você ter um ferramental, principalmente aqui, operação de suporte, você tem uma ferramenta ali de ITSM, né, e etc., que vai suportar você usar processos, que o time tenha isso à vista fácil para acessar, porque não adianta você criar aquele processo e deixar ele escondido lá numa pasta do Drive dentro de outras 5 pastas que tem o passo a passo ou o fluxo que ele tem que seguir. Tem que ser algo fácil, então, assim, por exemplo, a gente sempre busca dependendo do tipo de atendimento, do tipo de ticket, né, que chega, a gente já tenta inserir previamente informações ou tenta categorizar os tickets de forma automática, usando automação, usando outros métodos, para justamente, quando chegar para o analista de suporte fazer o atendimento, ele já ter meio que tudo à vista, tudo que ele precisa checar, tudo que ele precisa conferir antes de começar o atendimento do ticket, né? Eu acho que um ponto também bem legal, que a gente bate muito nessa tecla aqui, é a questão de você chegou um ticket, né, para atendimento, para o time de suporte, você não precisa atender aquele ticket, assim, claro, né, de acordo com a urgência de cada um e etc., mas o ponto crucial é você precisa analisar primeiro o atendimento. Você precisa entender exatamente o porquê que o cliente abriu aquele ticket e entender o que ele está precisando de ajuda. Então, às vezes ele manda o ticket, o que acontece muito, né? Isso, a gente sabe quando a gente vai falar com um saque, né, de empresa de atendimento que a gente usa aqui, de algum serviço, né, que a gente usa, é que você abre o ticket e a pessoa te dá uma resposta pré-definida sem ao menos ler. O que você mandou, você fala assim, não é possível, ele não leu o que eu mandei. Ele não está entendendo o meu problema. E o que a gente sempre fala pro pessoal não fica com receio de chamar o cliente e falar assim, ou né, o usuário ali no dia a dia, né, que a gente tem clientes que atuam na parte de todo o suporte TI, de chamar ele e falar assim, você pode me explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo, o que você precisa e etc. Primeiro, a pessoa vai se sentir assim, que ela de fato está sendo atendida por você. Ela vai sentir que a ajuda que ela precisa é importante para você, porque você vai tentar entender, e o seu atendimento vai ser muito mais direcionado, né? Sim. E você não vai perder, às vezes, você vai perder mais tempo, muitas vezes, mantendo um ticket aberto na fila, porque você não fez a avaliação correta dele, fez perguntas que não precisava, né? Ou mandou algo que não fazia sentido para o atendimento, do que muitas vezes você chamar uma pessoa diretamente, ou fazer uma chamada com ela, entender de fato o problema e às vezes você resolve de cara. Né? Sim. E aí resulta numa avaliação melhor do cliente, uma métrica de atendimento mais rápida e etc. Né? Exatamente. E assim, Pedro, um ponto legal também é, depois que você faz toda essa análise, né, depois que você interpreta exatamente o que o cliente está dizendo a você ali, você também precisa ser claro e objetivo com a mensagem que você precisa passar ali para o cliente. Nós, ao longo dessa carreira, nós enxergamos diversas situações em que o analista, o técnico, ele vai responder o cliente lá e ele, ou às vezes é objetivo demais e pouco claro, ou ele é claro demais e pouco objetivo, sabe? Sim. Às vezes o técnico vai dar uma resposta para o cliente lá e ele começa lá no Gênesis, sabe? No primeiro dia, Deus fez o céu e a terra, muito bom. Sabe? Até ele chegar na solução que o cliente, ele vai perder um tempão escrevendo, o cliente vai perder um tempão lendo. Então, exato. Ele precisa interpretar bem a mensagem do cliente ali, responder o contexto, com clareza, né? Exatamente. Responder com clareza e objetividade. Isso, sem dúvida, vai pôr ele numa boa condição na hora da avaliação. Show. E tem um ponto bastante importante que eu queria trazer aqui também, Pedrão, só para a gente, acho que para a gente finalizar aqui um pouco. A gente vai para as perguntas, tá? Antes, Edu, desculpa interromper. Tem a parte de perguntas, gente, e vocês conseguem votar nas perguntas, tá? Eu vi que tem algumas aqui que já tá bem votado. Eu acho que vocês já entenderam a dinâmica aqui dos votos nas perguntas. Boa. Mas é isso, tá? Então pode mandar outras perguntas, se alguém tiver, a gente vai separar um tempinho para responder. Legal. Rapidamente, a gente vai falar aqui rapidamente um pouquinho de qualificação contínua, né, e de cultura e inovação. A qualificação contínua é você preparar o profissional, para que ele entregue cada vez melhor, ele entregue com cada vez mais qualidade, e você prepara o seu profissional de acordo com a entrega que ele precisa dar. Por exemplo, nós temos aqui o Jump Cloud University,
Uhum. que, para quem não conhece, é uma universidade da Jump Cloud, onde todos os cursos da Jump Cloud estão expostos lá dentro. Os nossos profissionais, eles são certificados na universidade, inclusive. E toda vez que a Jump Cloud lança um curso, nossos profissionais vão lá e se capacitam para poder atender o cliente. Isso é qualificação contínua, cara. Você está sempre ali buscando a melhoria. E também tem a questão de cultura e inovação. Cara, líder, escute o seu liderado. Uhum. Às vezes essa pessoa tem ideias incríveis na cabeça dele. Ele só não sabe trazer para você. Exato. Dê a oportunidade dessas pessoas falarem, dê a oportunidade desses profissionais conversarem. Faz um projeto onde cada um dos profissionais precisa, a cada 3 meses, entregar uma ideia. Não precisa ser uma ideia que, de repente, você vá aplicar. Tem ideias que elas não são aplicáveis. Sim. Mas você tem a oportunidade, você dá a oportunidade àquela pessoa pensar e compartilhar a ideia com alguém. Certo? E aí, obviamente, se você quiser criar um plano de premiar a pessoa que tiver a melhor ideia, que tiver ali a ideia que melhor se engaja na empresa, tudo, mas escute a sua equipe. Trabalhe com profissionais que eles são capazes de gerar ideia. Então, escutem os seus liderados. Não, certamente tem coisa 100%. boa ali. Sim, exato. Tem coisa boa ali. E às vezes a questão do one-on-one não é só o feedback do líder para o liderado, né? Exatamente. É do liderado também para o líder, para a empresa, para os processos ali, para o time, né? Então, bem legal. Vamos lá? Vamos para as perguntas. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui enquanto isso. Vamos aqui para a primeira do Felipe. Como equilibrar alta performance em suporte sem gerar burnout? Já que SLAs exigem rapidez, mas o bem-estar da equipe é essencial para a consistência no longo prazo. É uma ótima posição, uma ótima pergunta do Felipe. Assim, Pedro, quando você trabalha com a sua equipe ali para você atender com brevidade, para você atender, manter os seus principais indicadores ali dentro do que é acordado com o cliente, cara, construa com o seu cliente um bom catálogo de serviços. Certo? Você precisa ter um bom catálogo de serviços, certo? Com um SLA definido para cada tipo de serviço, porque você não tem que encarar todos os tickets, todas as demandas com a mesma prioridade. Você tem que enxergar o que é prioridade, o que é urgente, você tem que saber enxergar isso. E um catálogo de serviços bem estruturado vai te ajudar com isso. Sim. Certo? Então você precisa enxergar, por exemplo, divida lá, ao criar o seu catálogo de serviço, divida as áreas de negócio da sua empresa, veja que tipo de problema impacta mais ou menos a área que está abrindo o ticket. É um impacto alto para aquela área? É um impacto baixo? Então ali você consegue definir SLAs, definir prioridades, tudo. E aí automaticamente você não se afunda nessa entrega. Exato. Cara, eu tenho tempo. Eu atendo o que é prioritário agora, o que é urgente. Depois eu parto para os demais, porque eu tenho SLA para isso. Exato. Eu tenho tempo para cumprir esses acordos. Então, eu vou focar no que de fato é importante, depois eu volto nesse aqui, eu vou para aquele outro. Então, com um catálogo de serviços bem estruturado, você não precisa se aprofundar tanto na questão de entrega, e você consegue trabalhar de uma maneira mais tranquila, evitando, inclusive, muitas vezes o burnout. E assim, toda essa parte de tanto SLA, né, como catálogo de serviço, normalmente tem dentro de ferramentas, né, de ITSM, então vale a pena dar uma explorada, né, dentro da ferramenta, às vezes você usa no dia a dia, para configurar, com certeza vai ter algo relacionado. Outra, Pedro, hoje nós temos inúmeras plataformas de inteligência artificial, peça apoio para ajudar elas e construa da melhor maneira possível. Exato, às vezes você expõe seu catálogo de serviço ali, você já consegue, ela vai te ajudar já a estruturar ali. No nosso tempo nós fazíamos na mão, no cálculo lá, exato. 1000 fórmulas numa planilha de Excel e chegava no ideal. Eu nem lembro como que tem a questão de impacto e urgência. Você tem que... Exatamente, isso mesmo. Legal. Espero ter respondido, Felipe. Obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui é do Ronald Ferreira. Como faço para medir se a minha equipe de suporte está indo bem de verdade? Eu acho que vai bem de contra aquela questão das métricas, né? Exatamente. Você, Ronald, faça você e a sua equipe enxergar quais são seus OKRs, quais são os seus KPIs. A equipe precisa conhecer quais são suas metas, onde ela deve chegar. E certamente qualquer número que bater negativo ali vai começar a incomodar essa pessoa e ela vai trabalhar para mudar esse cenário quanto antes. Show. Aí tem uma aqui agora da Juliana.
Pegando o gancho do Pedro, gostaria de saber o que o Edu acha sobre o atual momento de recrutamento com a questão de IA fazendo uma primeira triagem, que pode nem sempre ser muito assertiva. Uhum. Bom, Pedro e Ju, o que acontece? Existem os profissionais que eles são ótimos comunicadores. Então, é natural que um profissional de recrutamento e seleção também faça uma avaliação focada ali na comunicação que a pessoa está usando com ele, tudo. E o próprio profissional que está ali do outro lado, ele também pode ter algumas habilidades que ele sabe como conduzir o processo seletivo ali, o momento da entrevista, certo? Mas por isso que é importante a parceria técnica com o time de recrutamento e seleção, porque os filtros eles precisam acontecer de uma maneira efetiva. E quando um deles falha, existe uma outra pessoa, um outro profissional ali habilitado também, que conhece as boas práticas de RH também, que consegue fazer afunilar cada vez mais aquele filtro e eliminar esse profissional que conseguiu efetivamente passar pelo filtro de recrutamento e seleção, mas que não conseguiu fazer ali a avaliação absolutamente assertiva daquele profissional, porque também foi conduzido ali a chegar onde o entrevistado queria naquele momento, né? Uhum. Mas isso daí é uma situação também bastante normal, tá, Pedro? Todos os profissionais podem errar, são passivos de erro. Uhum. Né? E uma escolha também você pode fazer uma escolha errada. Sim. Mas conforme você vai seguindo processos e critérios, você vai eliminando a possibilidade disso acontecer. Sim, assim, o ponto, né, sempre importante. Você estava falando disso, né, acho que ontem que a gente falou daquela de questão de começar a usar o IA, né, em algumas questões de suporte ali, é justamente o ponto de, assim, ela fazer a triagem, né, fazer a avaliação ali, nesse caso do candidato, mas, por enquanto, ainda tem que ter um processo de revisão muito bem feito, né, assim. Sim, então é importante, a gente tem pensado, né, em questão de utilizar a IA para ajudar em questão de atendimento, mas muito mais não diretamente com o cliente, justamente porque precisa ainda, né, ter uma revisão. A gente usa direto hoje, né, IA, acho que todo mundo no dia a dia, e a gente sabe que às vezes nem sempre vem algo muito assertivo, né, vem algo certo. Eu tava mexendo essa semana aqui com uma automação, e ela jurava que tinha um endpoint ali da API para fazer a automação. Não tinha. Não tem. Não tinha. Eu pedi para ela checar algumas vezes, aí depois ela falou, me desculpe, realmente não tem. Então, tem que sempre revisar mesmo, não tem jeito. Hoje as nossas parcerias, né, a nossa principal parceria de recrutamento e seleção tem os recursos e ferramentas para fazer um processo bastante assertivo, mas acima de todos esses recursos, Gil, de todas essas ferramentas, precisa ter um profissional qualificado ali, com a sensibilidade humana para saber esse cara vai, esse cara não vai. Sim, exato. E normalmente esse profissional é bem assertivo. Exato. E a gente tem mais uma aqui, agora do Rodrigo. Quais as melhores skills que devemos buscar nos novos colaboradores? Bom, Rodrigão, essa foi a mais pesada de todas. Cara, para mim, hoje é muito importante, todas elas são bastante importantes, né? Mas para mim, eu acho que as relacionadas à interatividade, né? A comunicação, a profissional saber ouvir, saber trabalhar em equipe, saber se comportar dentro de uma equipe, né, ter um pouco ali de liderança também para saber compartilhar, saber o momento em que se deve compartilhar algo, o momento em que se deve reter algo. Eu acho que as questões de interatividade ali, não tão distante também das questões pessoais, né, principalmente de autoconfiança, de autocontrole, inclusive, mas essas eu acho que são as mais importantes, porque tem profissional que ele não quer ter skills de liderança, tem profissional que e tá bom também, tá bom também, de repente ele quer produzir ali, mas ele não quer liderar, quer se desenvolver, mas não quer liderar. Sim. Mas eu acho que essas que envolvem terceiros, envolvem o ambiente que você está ali, acho que para mim são as mais importantes para o profissional. Legal. Tem uma aqui do José. Opa, peraí que ele mudou aqui. Eu estou priorizando, gente, perguntas variadas, tá? Sumiu aqui para mim. Mas eu tinha lido. É engraçado. O que... Ah, acho que eu consigo voltar ela aqui, gente. Peraí. Deixa eu ver só se eu acho ela. E agora, José? Perdermos a pergunta. Aqui, achei. Achou? Bom. Achei.
Eduardo, qual a principal diferença entre liderar uma equipe de suporte e um esquadrão do Battlefield? Essa é boa, para quem não sabe, para quem não sabe, somos jogadores, somos jogadores. Inclusive, se alguém quiser entrar, a gente tem um grupo com clientes, né, parceiros e Exatamente. fabricantes, Cara, tudo. que loucura. A gente joga todo mundo em conjunto, tá? A gente só mandar uma mensagem, a gente inclui vocês. Mas a gente joga todo mundo em conjunto, é bem engraçado. E é bem legal. É bem legal o que você falou, Pedro. Cara, tem cliente, tem o time da Jump Cloud, Sim, a Max Solution, todo mundo sim. envolvido em pelotão e guerreando num jogo de videogame, cara. Isso é insano. É engraçado demais. Bom, na verdade, existe uma resposta, tá? Existe uma resposta para o José. Eu entrei no quartel, né? Eu entrei no quartel, não fiquei muito tempo, porque quem me conhece há muitos anos sabe que eu tive um acidente, e um ortopédico, eu tenho o meu joelho operado, e foi bem nessa fase do quartel aí, então eu tive que sair. Só que assim, a questão é a organização. Se você mantém um time bastante organizado, se você mantém um time que conhece os seus objetivos, mantém um time que conhece quais são os seus principais desafios, um jogo de videogame ou uma equipe técnica é a mesma coisa. Exato. Você dá uma ordem, falando de Battlefield, você dá uma ordem, vamos invadir o objetivo Delta. Né? Vamos entregar, time técnico, o projeto Delta em tal data e tal hora. Nós precisamos muitas vezes você tá ali focado no objetivo, você tem que mudar o rumo, né? Exatamente. Para ganhar o jogo. No caso aqui, às vezes a gente muda o rumo para conseguir ganhar ali o atendimento do cliente, né? Chegar na resposta final, na resolução. Tem um lance legal, usando a mesma analogia, tá? Nós recentemente, quando liberou a beta do Battlefield lá, tinha muitas pessoas no nosso grupo que queriam jogar ao mesmo tempo, e todos sabem, talvez nem todos saibam, né? Mas tem só 4 espaços em cada pelotão. Senão você monta outro. Então o que nós fizemos? Conversávamos durante o jogo por um grupo, mas tínhamos pelotões diferentes. E no nosso dia a dia a mesma coisa. A equipe X atinge o objetivo alfa, a equipe Y atinge o objetivo delta, e nós ganhávamos as partidas assim. Exatamente. Certo? Pedro, pega o seu squad, leva para o objetivo alfa e segura ele. Eu vou pegar o meu squad, levar para o objetivo bravo e vou segurar ele lá também. E um ponto importantíssimo, né, para a gente ganhar a partida, ganhar aqui também no trabalho, é questão de comunicação, né? Exatamente. Essencial. No seu trabalho, então, cria uma party. Cria um canal no Discord. Party. Tenha todos comunicados. Vamos lá. Mais alguma? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem de alguém que eu não... A produção tá olhando pra gente. Tem uma aqui do Gustavo. Implantar TI de ponta sem verba... Peraí, deixa eu ler no outro lugar que ali aparece completo. Implantar TI de ponta sem verba com usuário que chama Helpdesk para regular ar-condicionado, só falta pedirem um SLA para trocar a pilha do controle remoto. Como superar isso, né? Sem que você, acho que, fique estressado a ponto, às vezes, de querer sair da empresa. Boa. Cara, essa pergunta ela pode parecer engraçada, Pedro, do Gu, mas, sem dúvida alguma, ela tem importância. O que acontece? Quando você monta uma equipe de TI bem estruturada, você é capaz de compartilhar o que você faz de maneira estruturada com as outras pessoas da sua empresa. Então, as pessoas da sua empresa proponham treinamentos, qualificações para que as pessoas da sua empresa entendam o que você faz, né? Mostre para as pessoas da empresa o que são os pilares de tecnologia. Poxa, hoje dentro da minha empresa eu tenho um time de tecnologia bem grande, mas parte desse time trata de segurança, parte desse time trata de desenvolvimento, parte desse time trata de suporte, parte desse time trata de inovação. Então, se comunique bem, leve estas informações às áreas de negócio da empresa, apresente o seu time, apresente quais são os objetivos, quais são as missões do seu time, para que essas pessoas, esses profissionais entendam que o time de tecnologia não é o time que vai trocar a pilha do controle remoto, não é o time que regula o ar-condicionado, não, é o time que mantém a estrutura da empresa técnica funcionando, é o time que mantém a estrutura de segurança da empresa funcionando. Então, leve esse conhecimento para essas pessoas. Certamente,
isso vai mudar. E tem outro ponto também. Quando você faz um catálogo de serviços muito bem estruturado, para você ter um SLA, o SLA é o acordo de nível de serviço. E se é um acordo, ele não pode ser feito somente pelo Pedro. Ele tem que ser um acordo. Precisa de partes para acordarem. Exato. Certo? Então, você explica no momento em que você entrega um catálogo de serviço, olha, uma queda de link, caiu o link da operação ali, caiu o link X. Eu não consigo te atender em 3 horas. Por quê? Porque eu preciso ligar para a Vivo, e a Vivo me atende em 4 horas. Então você precisa deixar isso claro para o seu cliente. O cliente precisa conhecer como as coisas funcionam. Né? E quando você consegue transmitir a sua área ali, né, o que sua área faz, o que o seu time faz, quais são as características daqueles pilares dentro do seu time, você consegue evitar que esse tipo de ticket aconteça. Tá? Mas pode parecer engraçado, mas é uma coisa bem comum, tá? Não, eu imagino. É uma coisa bem comum. Já vi acontecer. E acho que é isso mesmo, assim, a pessoa conhecer exatamente o que o seu time faz, o objetivo do time, muda totalmente o jogo, né? A forma do pessoal enxergar a dinâmica ali do dia a dia. E você também pode ser um cara mão na massa, vai lá, troca pilha, mas fala pra ela que a próxima vez tem que procurar a pessoa certa. Exato. E acho que pra gente encerrar aqui, a última é do Marcelo Frade. Acho que foi basicamente tudo que a gente comentou, mas se você pudesse resumir assim em 3 itens principais, por exemplo, como construir uma equipe de performance, né, de alta performance. Então, para a gente resumir então tudo que a gente falou aqui. Resumidamente, um bom processo seletivo, garantir uma boa jornada do colaborador dentro da sua empresa após a contratação e execução. Execução que eu me refiro é acompanhar esse profissional e os resultados que ele entrega durante todo o período dele dentro da empresa. Acho que esses 3 tópicos ali fechados resumem bastante. Obrigado, Frade. Beleza. Gente, então... Frade foi meu mentor, tá? Inclusive. Foi um dos meus mentores. Legal. Frade, Juliana Budi, foram pessoas que certamente me ensinaram muito, muito, muito. Legal. Fábio Sassoli, são pessoas que eu vou levar até o final da minha vida. Legal, e o pessoal estava bem presente aqui no chat hoje. Gente, assim, muito obrigado pela participação de todo mundo, pelas perguntas, acho que pela interação aqui do chat. A gente, né, espera ter conseguido passar a mensagem aqui, passar assim, a ideia de como você de fato constrói uma equipe, né, de suporte de alta performance. Edu, muito obrigado também pela participação. Espero a gente poder marcar outros bate-papos assim, de outros assuntos. Acho que tem muita coisa aqui, acho que você consegue trazer de experiência e tudo, que é bem legal. E, gente, o pessoal deixou ali, se inscreve ali para o próximo chat com vocês. A gente sempre traz conteúdos assim diferentes, tá? A gente sempre vai variando. Então a gente traz conteúdos mais técnicos, outros conteúdos como hoje, que vai focar muito em questão de desenvolvimento, né? No dia a dia, de fato, do trabalho. A gente traz conteúdo sobre segurança e com convidados sempre diferentes, tá? Então se inscreve, ele acontece uma vez por mês, sempre mais ou menos nesse horário, entre 3 ou 4 horas, tá? Então a gente espera vocês na próxima. Muito obrigado. Só uma mensagem, Pedrão. Pode falar. Pessoal, essa é uma parte difícil, mas eu vou ser bem rápido. Todos temos méritos em todos esses pontos que nós chegamos, todos esses pontos que nós abordamos aqui, mas só para a gente finalizar, eu queria deixar claro aqui para a galera que a vitória de nós hoje é pro Lei. Exato. Acho que para quem não sabe, né, a gente acabou perdendo um grande amigo e um grande profissional, acho que faz mais ou menos, vai fazer um mês, né, e ele liderava aqui, assim, com grande maestria, muita coisa que a gente está falando aqui, né, a gente via ali no dia a dia do Lê, né, o Lê teve um problema de saúde, né, ele acabou nos deixando, foi algo muito rápido, e pegou todo mundo aqui de surpresa, foi um impacto muito grande para o time. Então a gente deixa também aqui, acho que esse momento, né, dedicado para ele, tudo. Isso aí. Assim, não tem palavras, né, que a gente consiga expressar assim o quanto a gente foi grato, né, por ter conhecido ele, por ter tido ele aqui no time. Acho que durante uns 2 anos, tem pessoas aqui no time, né, o próprio CEO aqui da Nextblush conhece ele há muitos anos, né. Então não tem palavras assim que
possa expressar o quanto a gente foi grato, né, por ter tido ele aqui fazendo parte da nossa história. Então a gente deixa essa dedicação aqui para ele, registrado tudo, é gravado, então É isso aí. é isso. Valeu, pessoal. Grande abraço. Espero ver Obrigado, vocês pessoal. no próximo. Até o próximo. Valeu. Valeu, Valeu. Gabriel. Tchau, tchau.